Pessoal, inspirado nesse novo projeto do Breia, do como chegar a 1 milhão, eu vou falar para vocês como eu cheguei no meu primeiro milhão e espero que esse meu caminho possa ajudar você a chegar mais rápido no seu primeiro milhão. Vamos falar sobre isso? Primeiro de tudo, gente, eu cheguei no meu primeiro milhão trabalhando muito, né? Então, eu fazia planos, basicamente, da onde eu queria estar na minha carreira e como eu ia compondo esse salário ao longo do tempo, e aí eu imaginava o quanto eu ia gastar baseado no quanto eu estava ganhando. Então, você precisa, primeiro de tudo, fazer planos, né? Por exemplo, no mercado financeiro, que é o mercado que eu entrei, sou formada em economia, é muito comum que você tenha o seu salário e a cada semestre ou a cada ano você tenha um bônus. Então, o que eu me planejava? Eu ia gastar no dia a dia só o meu salário e o que eu ganhasse de bônus eu iria economizar. Então, para mim era muito claro quanto eu ia gastar e o quanto eu ia economizar, de tal forma que as despesas do meu dia a dia não ultrapassavam o que eu ganhava de salário e automaticamente eu estava fazendo uma poupança que eu pegava de forma semestral ou anual quando eu recebia o meu bônus. Se você não é pago dessa forma, você não tem bônus, né, no final do semestre ou no final do ano para compor aí a sua carteira de investimentos, o ideal é que você pegue o quanto você recebe, tira um percentual aí de poupança, que você vai definir o quanto você vai poupar e faça com que caiba as despesas do seu dia a dia abaixo aí desse percentual que você quer poupar, né? Então você tem que traçar o seu planejamento, claro, pensando em aonde você quer estar daqui a alguns anos. Então eu tinha minha planilhinha lá de aonde eu queria estar daqui a alguns anos, quando eu queria me aposentar, com que valor eu queria me aposentar e baseado nisso sabia quanto que eu tinha que economizar por mês e por semestre de bônus para dar aquilo que eu queria no final das contas. Então eu acho que o planejamento ele te ajuda muito, primeiro a não ter expectativas absurdas, né? E depois ver nessa toada que você tá, onde você consegue chegar, por quanto tempo você precisa trabalhar, e isso eu acho que te dá mais tranquilidade, né? De saber que você tá lá num plano de voo. Claro, você pode revisitar sempre que você precisar o seu plano de voo, mas é importante você colocar o seu plano de voo e também considerar as eventualidades da sua vida. Então, por exemplo, eu sabia que dali a 2 anos eu ia querer ter filho, então eu ia precisar gastar um pouco mais do meu salário, poupar um pouco menos, porque os gastos iam aumentar e já previa isso de uma certa forma no meu orçamento, né? Então eu consegui poupar bastante, acumular bastante e ir investindo de uma forma assertiva esse investimento que eu tinha poupado ao longo do tempo, tá? Então acho que o planejamento me ajudou muito, eu sou uma pessoa muito organizada financeiramente. A segunda dica que eu vou dar para vocês é simplesmente básica, assim, fugir de ciladas. Então, quando eu comecei, a primeira vez que eu investi, aí eu estava ainda na faculdade, eu lembro que eu achava super legal investir em empresas extremamente baratas, né? Porque se elas estavam centavos, elas podiam valorizar bastante, valer muito mais. Então, eu lembro que eu comprei Telebrás, né, que era Telb 4, na época valia 4 centavos, eu falei, imagina, não pode cair, né, 4 centavos vai cair para onde? Para zero? Pois ela caiu para 2 centavos e eu perdi 50% do meu capital. Por quê? Porque eu investi, obviamente, errado, né, investi numa empresa que era um mico da bolsa, e daí, obviamente, também sem nenhum racional e sem nenhum fundamento, simplesmente porque eu achei que o preço que você estava vendo lá dizia alguma coisa a respeito de se a ação era barata ou cara, né? Óbvio que ao longo do tempo eu fui sofisticando bastante a minha análise, mas para você ter uma ideia de que às vezes a gente investe simplesmente em ciladas, em coisas que realmente não tem fundamento nenhum, e isso destrói patrimônio de uma forma muito importante, e se você só evitar isso, você já está muito melhor do que muita gente. Outras coisas que eu vejo também é a pessoa investir em ativos que não têm liquidez e depois, eventualmente, por algum motivo, alguma emergência, a pessoa precisa sacar desses ativos, mas como eles não têm liquidez, a pessoa precisa pagar um pênalti muito grande.
Então, recentemente, teve um cliente meu do Renda Fixa Pro que falou que investiu num COI de bolsa, enfim, e aí esse COI não estava andando e estava sendo sempre marcado no mesmo preço da carteira dela. E aí foi tirar, né, esse dinheiro, e aí cobraram um pênalti enorme, porque aquele ativo não tinha liquidez, então quando foi retirar, cobrou um pênalti enorme e ela perdeu uma boa parte aí do capital dela. Isso acontece também quando a pessoa às vezes investe em CDB de prazo fechado, né? Ah, vou investir num CDB para 2 anos. Passou 6 meses, preciso do dinheiro. E aí quando você vai correr atrás daquele dinheiro, eles te cobram um pênalti muito grande para você sair. Então isso é uma destruição de patrimônio muito grande, tá? Você evitando essas ciladas, COIs, o produto de crédito ruim, né? CDB de crédito ruim que depois tem que ficar na fila do FGC, investimento em ações que são micos, né, da bolsa, enfim, tudo isso você tem que evitar porque tem um potencial muito grande de destruição de patrimônio. E cada vez que você perde um pedaço do patrimônio, você demora muito tempo para recuperar, né? Para chegar no mesmo nível com uma carteira conservadora, com uma carteira boa. Então, é muito importante que você não perca, né? Regra número 1 do Buffett, nunca perder dinheiro. Regra número 2, lembre da regra número 1. É bem isso mesmo, evite as ciladas. E acho que em linha com evite as ciladas, tome cuidado com quem vai te ajudar a investir. Tenha certeza que essa pessoa que vai ajudar a você a investir está alinhada com os seus interesses. Regra número 1, é você que paga essa pessoa? Porque se não for você que paga, se você não paga nada, você é o produto, certo? Então alguém paga por você, essa pessoa que paga que vai mandar e não você. Então tenha certeza que é você que paga pelo aquele aconselhamento e que aquele aconselhamento está alinhado com os seus interesses e não com os interesses aí de outros, né, que realmente pagam por esse serviço. Então, acho que isso é importante também para alinhar as expectativas. Dica número 3, ter paciência. Muita gente que eu conheço não teve a mesma rentabilidade da carteira que eu tive, simplesmente porque não teve paciência de esperar as oportunidades se maturarem. Vou dar alguns exemplos para vocês. Em 2016, eu estava analisando bancos, né, por conta dos créditos de CDBs e analisei o Banco Pan. O Banco Pan na época dava bastante prejuízo, mas eles estavam passando por uma reestruturação super interessante, né, que estava aumentando a rentabilidade do banco e uma hora eu achei que aquele balanço ia virar para lucro e ela estava precificada a um múltiplo muito mais baixo do que todos os outros bancos e eu achei que ela ia voltar quando ela virasse o balanço e desse lucro, que ela ia performar, que ela ia ser precificada ao mesmo múltiplo que os outros bancos, né? E aí eu comprei Banco Pan em 2016. Passaram-se 2 anos sem que a cotação do Banco Pan mexesse, na verdade ela até caiu, ela chegou a bater acho que 1,60 ou 1,40, enfim, caiu bastante, inclusive eu lembro que os analistas brincavam bastante comigo, tipo, Marília, o Banco Pan, até parece, enfim. Mas eu estava bem convicta da minha posição, porque eu analisei a empresa realmente por dentro, bem no detalhe, estava bem convicta da minha posição e esperei esses 2 anos, né? E aí, o Banco Pan chegou a ser precificado até recentemente a R$14, a preços de fintech, né? Eu nem achei que isso ia acontecer. Quando foi para 4, 5 eu já vendi, porque eu achei que estava no múltiplo igual dos outros bancos. Mas só para vocês terem ideia que demorou muito para eu conseguir ganhar 100, 150%, né? Eu tive que esperar aí mais de 2 anos, olhando o balanço, vendo o que estava acontecendo, mas sem que o mercado tivesse enxergado, por exemplo, o que eu estava enxergando. Algumas outras pessoas compraram Banco Pan comigo, mas nem todo mundo teve a paciência aí de ficar 2, 3 anos esperando aquele trade maturar. E aí perderam uma rentabilidade de 150%. Então isso acontece. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Em 2021, eu comecei a achar que os juros americanos iam subir, porque o governo deu muito estímulo econômico, o juro americano estava muito baixo, a inflação estava começando a pegar, o mercado de trabalho estava muito aquecido, e eu achei que as taxas iam subir, né? E aí, no Renda Fixa Pro, eu comprei a taxa, né? Vendi o título do juro americano através de uma ETF de bolsa.
Bom, demorou muitos meses até que isso de fato acontecesse, né? Inclusive também aconteceu de primeiro os juros caírem um pouquinho, e os clientes um pouco descrentes, né, até da posição, mas eu o tempo todo olhando o fundamento, reafirmando a minha convicção, e aí depois subiu bastante, né, subiu incrivelmente. Nos próximos meses a gente ganhou um bom dinheiro com isso. Então foi uma posição que eu tive que ter muita paciência para eu ver ela performar, e alguns dos clientes nesse meio do caminho acabaram saindo da posição, ou porque não tinham tanta convicção como eu tinha, ou porque precisaram do dinheiro e aí tiveram que sacar antes, enfim, acabaram perdendo a valorização. E um último exemplo que eu dou para vocês é a Bolsa Brasileira hoje. Todo mundo sabe que a Bolsa Brasileira está extremamente barata, tá 8 vezes PI, né? E quando você compara com as bolsas do mundo, a nossa é mais barata. Tem uma questão macro, né, de dívida brasileira, de risco macroeconômico, risco inflacionário, claro que tem. Já tivemos isso antes também, em 2014, por exemplo, mas a gente sabe que no médio e longo prazo as ações voltam para o fundamento, e esse 8 vezes PI uma hora vai virar 12, 13 vezes PI e as ações vão voltar a valorizar. Quando isso vai acontecer, eu não sei, mas eu tenho uma grande convicção que isso vai acontecer, talvez nos próximos 2 anos, talvez nos próximos 3 anos, enfim. Eu não tenho pressa, mas eu estou muito convicta que essa é uma excelente alocação, e quando a gente olhar daqui a 5 anos para trás, a gente vai falar assim, nossa, era uma das melhores oportunidades de comprar bolsa no Brasil. Então, eu tenho essa paciência, e eu acho que quem tiver essa paciência também vai colher bons frutos no futuro, com rentabilidades aí acima de 100%. Então, acho que você ter paciência de ver as operações maturarem é uma das características mais importantes quando você encontra boas oportunidades, porque às vezes você encontra boas oportunidades, mas não tem a paciência e acaba não ganhando dinheiro. Então, tem que encontrar as boas oportunidades e tem que ter a paciência de esperar os ciclos econômicos passarem e essas boas oportunidades amadurecerem. Por último, e aí uma notícia boa, né? Assim, vai ficando mais fácil com o tempo. Depois, assim, nesse processo de você chegar até 1 milhão, você vai amadurecendo várias coisas na sua cabeça. Você vai amadurecendo a sua filosofia de investimento, a convicção que você tem de que se você juntar dinheiro, com o tempo você vai ter uma carteira promissora, né? Vai ter cada vez mais patrimônio. Você fica muito mais confiante na sua capacidade de prover, na sua capacidade de gerir bem a carteira, né? Porque você já passou por algumas crises e entende como funciona o processo. E claro, quando você chega também no 1 milhão, você começa a ter pessoas, né, que te cercam e pessoas que te ajudam a cuidar dos seus investimentos muito mais sofisticadas, né? Então, por exemplo, aqui na Nord Wealth, quem tem acima de 1 milhão consegue vir para a Nord Wealth e ter a nossa assessoria, né? Então, é uma coisa que você percebe que quando você vai caminhando para patrimônios mais altos, você recebe uma atenção e uma assessoria muito mais qualificada. Além disso, os juros compostos, né, da sua carteira e as rentabilidades que você vai tendo se tornam cada vez mais significativas. Então, uma rentabilidade de 10% em R$10 é R$1, né? Uma rentabilidade de 10% em 1 milhão é R$100.000 e começa a ficar realmente um dinheiro que faz diferença, né? Cada vez mais na sua vida. Então, os juros compostos começam a empilhar montes cada vez maiores, e aí isso também acaba ajudando bastante você a partir daí, né? Te ajuda muito e você vai para aquele gráfico lá do Buffett de retornos exponenciais, né? Se você conseguir manter a consistência da acumulação e dos juros compostos, Quando a gente chega num patrimônio de 100, 200, 300 mil reais, a gente já começa a perceber que é um patrimônio já relevante, né? Mas não grande o suficiente para você ter acesso, por exemplo, a uma consultoria personalizada, né? Você vai ou investir você mesmo, sozinho, sem ajuda nenhuma,
ou investir, por exemplo, através de casas de análise, né, como a nossa, como a Research, confiando nos analistas que vão te ajudar a investir, ou você vai, no Brasil, né, para um modelo de assessoria ou gerente de banco. E aí, esses modelos, a gente tem visto cada vez mais que eles têm um incentivo perverso, né? Quem paga pela consultoria é a corretora ou é o banco. E aí, o assessor tem um incentivo a mais de servir ao banco ou à corretora, né, e não ao cliente, às vezes colocando produtos muito ruins na carteira, a depender aí da índole, enfim, dos incentivos que esse assessor vai ter. Mas essa basicamente foi a minha experiência, né? Disciplina, tentar investir cada vez melhor, evitando as grandes ciladas, enfim. Você tem que construir aí o seu caminho, né? E para te ajudar a construir o seu caminho, o Breia vai fazer esse projeto do milhão, onde ele vai explicar, com os anos todos dele de experiência em gestão de patrimônio, como ele acha que é a forma mais eficaz, eficiente e assertiva de você chegar mais rápido no seu primeiro milhão. Claro que vai depender de você, mas também de você ter técnicas, né, bem assertivas de gestão que façam você chegar lá mais rápido. O Breia, ele trabalha há muitos anos com investidores de altíssimo calibre, né, de aí vários milhões. Então, ele já sabe os segredos, os shortcuts, né, para você chegar aí no seu 1 milhão e principalmente se manter lá também, né, depois que você já tem um excelente nível de patrimônio. Agora, é claro, para você atender esses clientes, eles têm que ter mais de 1 milhão, porque você precisa de consultores CFP, certificados, que custam caro, se você quiser fazer, claro, a coisa direito, né? Se você quiser ter uma assessoria de qualidade. E aí você precisa de um mínimo de patrimônio para conseguir fazer com que a estrutura de cá funcione também. Mas esse mês ele decidiu ajudar exatamente as pessoas que ainda não chegaram lá pela primeira e única vez. Ele falou assim, ó, tô recebendo muitos pedidos aqui, poxa, ainda não tenho o patrimônio para chegar no 1 milhão para ser atendido para o Wealth, como é que eu posso acelerar aí essa minha trajetória? E claro, as mesmas regras que valem para quem tem 1 milhão, valem para quem tem menos de 1 milhão. E esses mesmos segredos, essas mesmas técnicas vão te ajudar a chegar mais rápido no 1 milhão para você poder fazer parte aqui da Nord Wealth. Então, o que ele vai falar basicamente? Primeiro, todos os segredos e os bastidores do mercado financeiro, todas as pegadinhas, né, como essa indústria funciona, e também todos os segredos que os próprios milionários usaram para chegar no 1 milhão de forma mais rápida, né? E tem um link aqui embaixo para você saber mais sobre essa iniciativa do Breia, inclusive com um vídeo totalmente gratuito, e nesse vídeo ele já abre alguns desses segredos que eu tô falando para vocês. Então é isso, pessoal, é uma oportunidade única para clientes abaixo de 1 milhão serem atendidos pelo Breia. Ele tá super animado, a gente tá super animado também, acho que é um projeto muito legal que vai ajudar muita gente, então não deixa de clicar aqui embaixo no link para você saber e conhecer melhor esse projeto, tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.